friends da primeira série. Good afternoon, boa tarde a vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre countable and uncountable nouns. São os substantivos que podem ser contáveis ou incontáveis, certo? Bom, teacher, como é que funciona isso aí? É o seguinte, students, nós vamos perceber que alguns substantivos eles têm uma certa facilidade para se tornar plural, ok? Por exemplo, eu tenho um pincel, eu tenho 2 pincéis, certo? Eu posso contar isso aqui, porque eu posso ver que eu tenho 2 objetos, ok? Agora, se eu tenho muitas coisas, por exemplo, aqui eu tenho água, não é? Mas quanto de água eu tenho aqui? Eu não sei, então não posso dizer águas, não é? Eu tenho muitas águas. Não, eu tenho muita água, ok? Muita água, tenho água para mim e para você, nós podemos dividir. Bom, então, para o que eu puder contar, para o que eu puder tornar plural, eu vou colocar como countable noun, ou seja, um substantivo que pode se tornar contável. Para o que eu não puder contar, eu vou chamar de uncountable, certo? Página 11 do nosso material, nós temos aí a questão de número 6, que diz o seguinte. Bom, look at the nouns at the boxes below. Observe os substantivos que estão nas caixinhas abaixo. Então a gente tem carro, dinheiro, presente, nós temos mobília, nós temos balão, nós temos casa, nós temos refrigerante, várias palavras, tá? Estão nesses 10 quadrinhos coloridos que vocês podem ver aí na página de número 11. Bom, o que vocês vão fazer para mim, tá? Vamos começar com o nosso senso comum, não é? Com as coisas que a gente já sabe. Quais dessas palavras vocês acham que são countable? Dá para nós contarmos quantos tem, não é? Quais dessas palavras vocês acham que são uncountable? Não dá para contar, a gente só pode dizer que tem, que existe, não é? Mas não sabe dizer quanto exatamente. E aí vocês vão colocar para mim, ok? Nos uncountables, certo? Então, vocês vão separar para mim as palavras agora, tá? Dentro dessa tabelinha laranja, meio vermelhinha que nós temos aí. E aí, olha só, tem uma coisinha para falar para vocês com Did you know? Bom, algumas palavras que nós comumente classificamos como uncountable, ou seja, aquelas que nós não podemos contar, tá? Elas também podem ser utilizadas como countable em umas situações bem específicas. Por exemplo, meat, a carne, não é? Eu não posso contar a carne, mas se eu for falar de 2 tipos de carne diferentes, por exemplo, a carne de frango e a carne de porco, não é? 2 different types of meats, ok? Então, meats seriam aí as carnes de porco e a carne de frango, certo? Nesse caso, a carne ela poderia ser utilizada como um substantivo contável. Se você quer falar também sobre diferentes tipos de por exemplo, comida resfriada, né? E tá aqui, esse é o exemplo que está sendo dado no material de vocês. Depois, também, você pode não estar falando sobre a substância em si. Por exemplo, eu tenho uma lata de refrigerante, não é? Eu não sei quanto refrigerante eu tenho, mas se eu tiver 2 latas, eu posso dizer 2 sodas, não é? 2 refrigerantes, porque eu estarei falando de 2 latas de refrigerante, alright? E aí, alguns casos, não é, eles podem permitir que o meu uncountable noun, que o meu substantivo incontável, em português, nós temos uma figura de linguagem que é a metonímia, não é? Onde a gente troca o conteúdo pela embalagem, não é? Então, por exemplo, nesse momento aí a gente fez isso, não é? Ao invés de falar nós falamos 2 refrigerantes, usamos para soda, transformamos soda no plural, que é um uncountable noun, não é? Pelo fato de que nós estamos com 2 latinhas na mão. Então, 2 refrigerantes ao invés de 2 latas de refrigerante. Não é isso? Bom, então, com base nessas informações, nós temos as questions 7 and 8. Questões de número 7 e questão de número 8. Olha só o que diz a número 7, vocês vão apenas responder para mim com yes or no. Bom, se o substantivo é incontável, ele não pode se transformar na forma plural, yes or no. Na número 8 diz o seguinte: se o substantivo é contável, então ele pode se transformar na forma plural? Sim ou não, tá? Bom, pay attention. Algumas palavras como information, news, music and vice are uncountable, certo?
Essas palavras elas são incontáveis. Eu não posso acrescentar o S no final delas. Por exemplo, information, informations. Não existe informations. A gente fica apenas com information. Music é musics. Também não dá muito certo, tá? Fica apenas a palavra music. A mesma coisa com advice and advices. Tá? Não existe conselho, conselhos em inglês. Não existe advice and advices. Apenas advice. Ok? E a mesma coisa com news, que são as notícias. Ok? Então, algumas palavras elas não recebem essa transformação. Ok? Elas podem até estar no plural, mas elas continuam ali como uncountable. Certo? Bom, vamos mudar o nosso material, não é? Primeiro exercício que vocês vão fazer na página 12 agora, vocês vão colocar se é C ou se é U. Sugestivo demais essa piadinha, mas não façam, tá legal? C for countable, U for uncountable. Então vocês vão dizer se é contável ou incontável, ok? E aí vocês vão ler para mim vários itens. Olha, nós temos 15 itens diferentes aí, tá? Temos time, magazine, confetti, air, holiday, flower, information, party, milk, food, music, table, money, flower, water, certo? Vocês vão me dizer o que é C para contável e U para incontável. Depois, vocês vão observar que nós temos dois excerpts, duas partes de texto, falando sobre duas datas que eu amo pra caramba. Uma é o Valentine's Day, embora eu não tenha comemorado recentemente. Nobody cares. Ninguém se importa, tá? Eu não tenho comemorado Valentine's, isso é um fato. Bom, voltando ao assunto, tá? Valentine's Day, Dia dos Namorados, não é? E o Christmas, que é o Natal. Dentro de cada um desses textos, vocês vão observar que tem umas palavrinhas que estão grifadas. Prestem atenção, cabeçudinhos. É o seguinte, tá? As palavras grifadas, elas vão entrar nas linhas que estão aqui embaixo dos textos, tá? Linha, 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 ok? E vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão pegar as palavras que estão aí, certo? E vão colocar. Essas palavras sublinhadas, vocês vão jogar aqui para baixo e vocês vão me dizer se elas são contáveis ou se elas são incontáveis, ok? Muito fácil de fazer, tá? E aí vocês precisam dar apenas uma pequena explicaçõezinha. Por que que é contável? Por que que é incontável? Não é porque ela pode se tornar plural, porque ela não pode se tornar plural, não é? Enfim, assim sucessivamente. Então vocês vão pegar as palavrinhas e colocar cada uma no seu devido lugar, certo? E aí a gente pula para a página 13, onde nós vamos começar a trabalhar com some, any and no, tá? Bom, nós vamos trabalhar com essas três palavras e elas têm basicamente o mesmo significado, algum ou nenhum, tá? Esses são os significados, algum ou nenhum. Bom, vocês têm aí dois quadrinhos, um quadrinho amarelo e um quadrinho verde, não é? Na página 13, onde have a look at the examples and check the option that best completes each statement. Bom, diz o seguinte, vocês vão observar aí para mim esses dois quadrinhos, certo? E aí nós vamos começar a trabalhar com o so, o any e o no. Bom, essas três palavrinhas também são chamadas de quantifiers. Quantifiers são aquelas palavras que nós utilizamos para contabilizar, para dar uma quantidade a algo, ok? E aí nós temos o seguinte, olha só. No quadrinho amarelo nós temos as palavras there is some soda in the refrigerator. There are some balloons to blow up in that little bag. Would you like some cake? Certo? Então a gente começa por aí. Olha só, nós vimos que para as frases afirmativas, tanto com there is quanto com there are, tanto quanto singular quanto plural, nós utilizamos o some, que quer dizer algum, alguma, alguns, algumas. Certo? Depois, nós observamos aqui, would you like some cake? É como se eu fosse oferecer a vocês um pouquinho de água. Would you like to drink some water? Você gostaria de beber um pouco de água, alguma água, certo? Se eu estiver fazendo um oferecimento de algo, se eu estiver te oferecendo algo, se eu estiver perguntando se você quer alguma coisa, certo? Ou se você precisa de alguma coisa, eu posso utilizar o some enquanto pergunta, tá? Ali na minha pergunta eu posso utilizar o some. Estou fazendo um oferecimento de algo, tá? Bom, na sequência temos o quadrinho verde. Diz o seguinte: There aren't any spoons on the table. Do you have any
money to buy 5 more spoons. There is no money in my wallet. There are no balloons on this wall. Ok? Então nós temos aqui algumas frases negativas ou interrogativas. Para essas frases interrogativas ou negativas, nós vamos utilizar o any, tá? Para dizer não há nenhum, ok? Ou para a pergunta também algum, né? Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Certo? Então o any aqui para a negativa e para a interrogativa, ele vai servir, tá? Como esse algum, ok? Bom, lembrem, some para frases afirmativas, e se eu estou oferecendo alguma coisa, eu posso fazer o some na pergunta. Para as frases no geral, negativa e interrogativa, eu vou utilizar any. Tomem nota aí no material de vocês. No entanto, nas duas últimas frases eu tenho no, ok? There is no money, there are no balloons, ok? Então eu quero dizer que não há nenhum. Só que esse is no e are no, tá? Eles estão dando uma conotação negativa ou de não existência, ok? Por exemplo, there is no pencil colors on my table. Não há lápis de cor na minha mesa, ok? É como se não houvesse nenhum. Agora existe, claro, né? Que vocês estão vendo aí, ok? Então o no, ele vai servir para quando eu tenho uma frase afirmativa, mas eu não tenho... mas eu quero dizer nessa frase afirmativa uma sentença negativa, não é? O cunho da minha informação ele é negativo, dizer que não há, não existe, ok? E aí essas são as informações que nós temos. E aí a gente vai fazer agora só as questões A, B, C e D, ok? Para que vocês possam fixar nas cabecinhas de vocês essas informações. Olha só. Some, any and no are used with. Então some, any e no são usados. Tópico number 1. Countable nouns only. Apenas para substantivos contáveis. Uncountable nouns only. Diz o tópico número 2. Apenas para substantivos incontáveis. Depois, both countable and uncountable nouns. Então, tanto para os countable e uncountable eu posso usar some, any e no. Qual dessas três é a correta? Vocês deem um check aí para mim. Alright? Na sequência, according to the examples, it is right to say that some. De acordo com os exemplos que nós vimos no quadrinho amarelo, é correto afirmar que o some sugere uma quantidade indefinida ou um monte, certo? E pode ser usado nas sentenças interrogativas e negativas. A número 2 é o seguinte: sugere uma quantidade indefinida ou um monte, certo? E pode ser usado nas sentenças afirmativas e questões, nas perguntas, quando eu estiver oferecendo algo. Vamos para a letra C agora. When it comes to the use of any, it's correct to state that. Quando vem o uso do any, é correto de afirmar que, number 1, sugere uma pequena quantidade ou monte quando é usado nas perguntas e nem tanto, nem sempre um pouquinho ou algum quando é usado nas sentenças negativas. A número 2 é o seguinte: sugere uma grande quantidade ou monte nas sentenças negativas, tá? E indefinida nas perguntas, quando utilizamos any. E a letra D diz o seguinte: baseado na observação dada nos exemplos, o no implica numa ideia negativa e é usado na forma negativa, e não pode ser usado na forma negativa, ok? Ou sugere uma pequena quantidade e é sempre seguido do negativo, das formas do verbo, não é de uma maneira negativa. Qual das duas é correta? Vocês podem marcar aí para mim também. Caso vocês tenham alguma dúvida ou necessidade, Google, right? Que vai ajudar vocês bastante aí. Certo? E aí, olha só. Observe a figura a seguir e marque qual das sentenças melhor a descreve. Então vocês vão ler para mim e marcar se é A, B, C, D ou A. Ok? Já temos bastante conteúdo por hoje, acredito eu. E olha só, o nosso vídeo nem conseguiu passar de 15 minutos. Isso é muito bom. Ok? Então, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Espero poder vê-los logo, logo. E fiquem com Deus. A gente se fala agora no nosso ambiente online. Bye, bye, my friends. See you.